Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos resolver agora a prova de Química do Enem 2015. Vamos resolver todas as questões referentes à Química que caiu no Enem do ano de 2015. Ao todo foram 16 questões, tá legal? Então a gente vai fazer a leitura, fazer os comentários de todas as questões. Como é que vai ser nossa sistemática? Como nós temos 4 cores de prova, nós temos a prova rosa, a prova azul, a branca e a amarela, e as numerações das questões não coincidem, então vou botar para cada questão uma figurinha, feita essa aqui que está aparecendo para vocês no vídeo, aonde cada cor vai ter o número das questões, tá legal? Irei gravar um único vídeo com todas as questões, então se você quiser ver a questão mais para frente, vai adiantando aí no vídeo, tá legal? Então isso aqui é o fruto de um trabalho feito ao longo do ano do projeto do Química com Enem. Gostaria que antes de começar a resolver, agradecer o pessoal do apoio do Química do Enem, que é o pessoal da Inova Impacto Produções e o Pro Imagens Gravações, tá? Que é responsável por toda esse bastidor do Química do Enem. Então, vamos resolver. Caso você vá fazer o Enem em 2016, dê uma visitada lá no site, ó, quimicadoenem.com.br. Tá legal? Então, vamos lá, resolver nossas questõezinhas do Enem. A prova do Enem de Química, ela veio aumentando a tendência que já vinha ao longo dos anos, que era de ser uma prova com mais conteúdo, porque antes era associado simplesmente ao dia a dia. Se a pessoa tivesse uma boa visão da ciência, conseguiria resolver as questões. Neste ano de 2015, você precisava saber realmente os conteúdos de Química. Então foi cobrado a parte conteudista da Química, não somente a análise do dia a dia. Então você tinha que saber a Química aplicada ao dia a dia, tá legal? Então vamos resolver todas as questões uma a uma, devagarzinho com a gente, tá? Eu vou resolver, ó, na sequência da prova amarela, que é a prova que eu tenho disponível aqui. Então a gente vai seguir a sequência amarela, mas lembra que cada questão que eu for fazendo aqui tem a numeração das outras cores, da prova rosa, azul, branca e amarela. Essa é a sequência, tá legal? Quando eu for ler a questão, eu vou ficar pequenininho aqui no cantinho do vídeo e a questão irá aparecer para a gente. Depois eu volto para tamanho normal para poder resolver as questões com vocês, tá legal? Então vamos lá, resolver nossa primeira questão. Galera, a primeira questão que eu vou resolver para vocês é a questão de número 50 da prova amarela, tá? Mas se liga que tem as numerações das outras cores aqui em cima, do slidezinho. Então veja só, em um experimento, colocou-se água até a metade da capacidade de um frasco de vidro. E, em seguida, adiciona 3 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína. Galera, a fenolftaleína é um indicador ácido básico, aonde no meio básico ele vai ficar rosa ou avermelhada, tá legal? No meio ácido neutro ela ficará incolor. Adicionou-se bicarbonato de sódio comercial. Bicarbonato de sódio é o Na2CO3, em pequenas quantidades, até que a solução se tornasse rosa. Dentro do frasco, acendeu-se um palito de fósforo, o qual foi apagado assim que a cabeça terminou de queimar. Imediatamente, o frasco foi tampado. Em seguida, agitou-se o frasco tampado e observou o desaparecimento da cor rosa. Por que a gente observa isso aí? Aí ele dá as alternativas. Formação de óxido de caráter ácido, evaporação de indicador de fenolftaleína, vaporização da parte da água do frasco, vaporização dos gases de caráter alcalino e aumento de pH na solução no interior do frasco. Tá legal? Vamos responder essa questão. Então veja só, pessoal, o que foi que ele deu pra gente? Ele disse que colocou o carbonato de sódio. Quem é o carbonato de sódio? O carbonato de sódio é o Na2CO3. Isso aqui, quando entra em solução aquosa, ele vai produzir o NaOH mais o H2CO3. Observe o seguinte, ó, a gente tem uma base forte e um ácido fraco. Então, o resultado da dissolução do Na2CO3 na água vai formar um meio básico.
Por isso que a fenolftaleína vai ficar rosa, como ele falou aí na questão. Então ele colocou a fenolftaleína e isso aqui, ficou rosa. Depois o que foi que ele fez? Ele queimou o fósforo. Quando ele queimou o fósforo, ele sofreu uma combustão. O produto da combustão, ó, vai gerar o CO2. O CO2, galera, ele é um óxido, tá legal? E esse óxido aqui, ao entrar em contato com a água, vai formar o H2CO3, ou seja, vai ser um óxido ácido. E o que é que esse óxido ácido vai fazer? Ele vai neutralizar o meio básico. Quando neutralizar o meio básico, a solução vai ficar de cor, vai ficar incolor, tá legal? Então a alternativa aí certa, letra A. A formação de óxidos ácidos. Quem são os óxidos ácidos? O CO2. Tudo bem? Então, a alternativa certa, letra A de amor. Pessoal, vamos resolver nossa segunda questão da prova do Enem. É a questão de número 53 da prova amarela. Olha o que é que ela diz. A bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita em cadeia porque na... Pessoal, essa questão era uma questão cantada. Por quê? Porque no ano de 2015 fez 70 anos do lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Como é que é feita uma bomba atômica? Uma bomba atômica é feita através de reações de fissão bombardeada com átomos de nêutron. Cada átomo desse ele vai quebrar, fissionar, vai liberar energia e vai liberar mais nêutrons. O padrão é liberar mais 3 nêutrons, que vão atingir outros átomos, liberando mais energia e mais nêutrons, como na figura aqui. Observe que essa reação ela se propaga numa PG. Se liberar 3 nêutrons, uma PG de razão 3. Então essa reação ela ocorre na forma de reações em cadeia. São milhões de reações que acontecem, liberando grande quantidade de energia. Então, deixando correto aí para a gente, a alternativa de letra C, que diz o seguinte, ó, fissão do urânio ocorre com a liberação de nêutrons, que bombardearão outros núcleos, ou seja, uma reação em cadeia. Tá legal? Então, a alternativa correta, letra C de casa. Vamos resolver agora a questão de número 56 da prova amarela. Pessoal, é uma questão de estequiometria. Estequiometria teve presente em todas as edições do Enem. Então, estequiometria é o assunto básico da química, é um dos assuntos mais importantes da química. No entanto, não é uma questão simples. Por quê? Porque ele fez uma reação em cadeia, onde o produto da primeira reação gera o segundo, e ele ainda botou rendimento e pureza na reação. Ou seja, ele fez uma questão meio que completa da estequiometria. Tá legal? Então, o que é que ela fala pra gente? Ela fala o seguinte, ó. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada de galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfarelita, o ZNS, de pureza 75%. Considere que a conversão do minério de zinco metálico tem um rendimento de 80% nessa sequência de equações químicas. Aí ele dá aí para a gente duas reações. Considere as massas molares, ele deu as massas molares necessárias para resolver a estequiometria e pergunta qual o valor mais próximo de massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 kg de esfarelita. Vamos para o quadro resolver. Então veja só, galera, o que é que ele deu para a gente? Ele deu duas reações. Esse é o caso na estequiometria que a gente chama de reações consecutivas. É quando o produto de uma reação vira o reagente da outra. A melhor maneira que você tem de resolver essa estequiometria é achando a equação global, tá legal? Como é que a gente faz para achar a equação global? Você vai cancelar o produto com o reagente. Sendo que para isso, você vai ter que ter as quantidades iguais. Como aqui eu tenho 2, eu vou multiplicar essa reação por 2. Não só o ZNO, toda a reação. Então 2, 2, 2. Tá legal? Aí você vai somar as reações, onde cancela o produto de um com os reagentes da outra.
Como só tem esse aí comum, então você só vai mexer nisso aí. E quem foi que sobrou dos reagentes? Sobrou 2NS mais 3O2 mais 2CO, produzindo 2 zinco mais 2CO2 mais 2SO2. São os produtos que sobraram. Observe o seguinte, ó. Ele deu para a gente uma quantidade desse e está perguntando uma quantidade desse. Esses números estão numa proporção em mol. Qual é a proporção em mol? Quer dizer que quando eu uso 2 mols desse, eu produzo 2 mols desse aqui, ó. Tá legal? Sendo que o dado é dado em gramas, em quilogramas, é massa, eu vou transformar de mol para massa. Como é que a gente transforma de mol para massa? A gente vai usar a massa molar disso aqui, que ele deu para a gente na nossa questão. A massa molar do ZNS, ó, 2 de 2 mols vezes 97 gramas. 97 é a massa do ZNS. Ele fez a opção de dar a massa já do ZNS, mas poderia ter dado a massa do zinco e a massa do enxofre. E está para 2 vezes 65 gramas. Tá legal? A questão quer saber, quando eu usar 100 kg disso, quanto desse eu vou obter? Acontece que ele deu uma pureza. E a estequiometria, a gente faz apenas com a parte pura do processo. Tá legal? Então não vou usar os 100 quilos, eu vou usar a parte pura. Quanto é que é a pureza que ele deu na questão? 75%. Vamos calcular a parte pura? 100 kg é a massa total. Se a massa total é 100%. 75, que é a parte pura, ó, vai valer quantos quilogramas? X igual a 75 quilogramas de ZNS. Então, eu vou colocar aqui, ó. Quando eu usar 75 kg disso, quanto desse eu vou obter? X. Marco, aqui está em gramas, aqui está em quilogramas, não tem problema. A gente vai cancelar. Olha só. 2 vezes 97 gramas X, tá? Esse vezes esse, é igual a 2 vezes 65 gramas vezes 75 quilogramas. Tá legal? Essa parte aqui, a gente vai passar para cá dividindo, né? Então, esse X vai ficar, ó, seguindo aqui. X vai ser igual a 2 vezes 65 gramas vezes 75 quilogramas, dividido por 2 vezes 97 gramas, vezes X. O X já passou para cá. 2 vezes 97 gramas. Aí observe o seguinte, ó, eu posso cancelar o 2 com 2, o gramas com gramas. A minha resposta será dada em quilogramas. Galera, na prova do Enem, nós não temos uma calculadora. Então, eu arredondei essa conta aqui e essa conta me deu 50 quilogramas. 50 quilogramas de zinco. Tem essa alternativa. Acontece que ela não é a resposta ainda. Por quê? Porque a questão ela foi bem completa na estequiometria dela. Ela botou reações consecutivas, que a gente achou a equação global, botou pureza, que a gente calculou a parte pura, e botou ainda o rendimento de uma reação. Então, o rendimento a gente usa no final, ó. Seria obtido os 50 kg se o rendimento fosse de 100%. Acontece que o meu rendimento foi de 80%, então eu vou obter X gramas. Aí você faz a estequiometriazinha aqui, ó, a regrinha de 3, o X igual a 50 kg, tá? 50 kg de zinco. Então, uma questão bem completa da estequiometria. A estequiometria vem aparecida em todas as edições do Enem. No entanto, dessa forma aqui foi uma forma bem completa. 40 kg de zinco, a gente vai encontrar na alternativa de letra C de coração. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Pessoal, mais uma questão da nossa prova de Química. A questão de número 57. Tá legal? A questão número 57 é uma questão que envolve a termoquímica. Também não é uma questão muito simples, pois ele está usando a lei de Hess através de diagramas.
Então você tem que, além de saber interpretar o diagrama, você também tem que saber fazer a parte da lei de Hess. E ainda usa a estequiometria para resolver a questão. Olha o que ela diz para a gente. O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são a fonte renovável de energia. A figura representa a queima do bioóleo extraído do resíduo da madeira, sendo ΔH1 a variação de entalpia devido à queima de 1 grama desse bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida. E o ΔH2, a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 grama de água no estado gasoso para o estado líquido. Então tá aí o diagrama para você. A pergunta dele é o seguinte, ó. A variação da entalpia em quilojoules para a queima de 5 gramas desse bioóleo, resultando em CO2 gasoso e água gasosa. Ele quer produzir a água gasosa. Vamos para o quadro para poder resolver essa questão. Então vamos lá, ó. Ele deu para a gente essas reações. Vou botar a figura aqui para a gente poder chegar nessas reações, ó. O bioóleo sofrendo combustão, CO2 mais água. Olha o ΔH, menos 18,8. Observe aí na figura. É de cima até embaixo. Tá legal? E a transformação de CO2 mais água gasosa em CO2 mais água líquida. Também olha aí para a figurazinha. Tá vendo aí ou não? Legal. Então ele deu essas duas reações. E pergunta qual é a energia envolvida no bioóleo formando água gasosa. Tem esse detalhe. Tem como a gente achar o ΔH dessa reação? Tem. É uma questão de quê? É uma questão de lei de Hess. Tá legal? Vamos lá devagarzinho. Como é que a gente faz para achar o ΔH dessa reação? Eu vou pegar essa primeira reação e eu quero bioóleo no reagente. O bioóleo não está no reagente? Então vou manter a primeira reação. Se eu mantenho a reação, o ΔH também será mantido. Então é igual a menos 18,8 kJ por grama. Na segunda reação, quem é que eu tenho comum aqui? Ó? Eu quero água gasosa. Tá aqui a água gasosa. Eu quero a água gasosa aonde, galera? Nos produtos, tá depois da setinha. E a água gasosa tá onde? Nos reagentes. Então, o que é que eu devo fazer com essa segunda reação? Eu devo inverter. Vou botar um menos aí para dizer que eu estou invertendo. Quando eu inverto a reação, o que é que eu faço com ΔH? Eu troco o sinal. Então, meu ΔH vai ser igual a mais 2,4 kJ por grama. Para achar o ΔH da minha terceira reação, que é a que eu estou querendo, o que é que eu devo fazer com esses ΔHs? Eu devo somá-los. Somando esses ΔH aqui, vai dar quanto? Vai dar 16,4 kJ por grama, para cada grama. Sendo que a questão está querendo saber qual é a energia envolvida em 5 gramas. Olha o detalhe, galera. Menos 18, né? Então dá menos 16, tá legal? A reação é exotérmica. Em 5 gramas, eu liberarei uma energia X. Aí você vai fazer a continha. X vai ser igual a 5 vezes menos 16,4 kJ. Então, X é igual a menos 82 kJ. Tá legal? Então, a questãozinha que envolvia a estequiometria, você vai fazendo achar o ΔH, que é a lei de Hess. Depois que achar o ΔH, você ainda vai multiplicar por 5, porque ele quer 5 gramas. Então, a resposta menos 82 na letra C do seu coraçãozinho, tá? Vamos para a próxima questão. Pessoal, vamos resolver a nossa quinta questão da prova de Química, que apareceu na prova amarela, tá legal? É a questão de número 60. É uma questão que envolve equilíbrio químico, mais associado às propriedades das constantes. É um assunto que não é muito abordado em sala de aula, mas existe. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente resolveria essa questão. Olha o que é que ela fala. Vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes nos corpos d'água, como os rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente em quantidades apropriadas, pois produz o bicarbonato que neutraliza a água.
As equações envolvidas no processo estão representadas. Ele dá para a gente uma sequência de 4 reações, onde ele dá o valor da constante da segunda até a quarta. Não deu o valor da constante da primeira reação. Com base nos valores da constante de equilíbrio das reações de 2 a 4, qual é o valor numérico da constante de equilíbrio da reação 1? Nessa parte, a gente vai ter que usar um pouquinho da matemática. Vamos para o quadro para poder resolvê-la. Galera, essa questão foi uma questão tipicamente assim, vestibular tradicional, tá legal? É uma questão que envolve um raciocínio matemático aí bom, envolve as propriedades das constantes. Ela foi uma questão bem conteudista mesmo, não tem contextualização nenhuma, é só o conteúdo puro e seco, tá? Igual o vestibularzão tradicional que a gente tinha antigamente. Olha só, galera, se eu tiver uma reação assim, ó, A em equilíbrio com B, A em equilíbrio com B, ele tem uma constante que a gente calcula, é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, tá legal? Aí existem algumas propriedades que vêm da definição, tem um desenrolar matemático, que se eu inverter a reação, ó, B em equilíbrio com A, eu inverto a constante. O que é inverter? A minha nova constante será igual a 1 sobre a constante que eu tinha. A minha constantezinha nova, o K', será 1 sobre a constante, tá legal? Então, quando eu inverto uma reação, eu inverto o valor da constante. Não é o sinal não, vai ficar 1 sobre a constante. E a outra coisa é, se eu tenho uma reação A em equilíbrio com B, C em equilíbrio com D, e se eu aqui tem uma constante K1, aqui tem uma constante K2, se eu somar essas reações, a minha nova constante K3 é igual a K1 vezes K2. Você teria que saber essas duas propriedades. Isso é demonstrado, galera, isso é demonstrado matematicamente. Não é o objetivo da gente, que a gente está só resolvendo a nossa prova do Enem, tá legal? A questão bastante difícil, de um nível bem elevado, tá? Olha só, ele quer saber qual é a constante desta reação aqui. Qual é o valor dessa constante? Vamos fazer igual na questão anterior, achar a equação global. Quem é a equação global? É a própria. Eu vou querer montar essas reações a partir dessas outras. Tá legal? Então, observe o seguinte, ó. CaCO3. Onde é que está o CaCO3? Está aqui, ó, na reação 3. Então, eu vou manter a reação 3. Está aqui, ó. Mantendo a reação 3. Mantive. Tá legal? Continuar aqui, ó. Vamos pegar quem é que tem em comum aí. O CO2. CO2 está aqui, ó. Que é o segundo. Está no reagente. E aqui também está no reagente. Então, eu vou manter essa minha reação 4 também. Tá legal? Agora vamos ver aqui, ó, o bicarbonato. Onde é que tem o bicarbonato? O bicarbonato tem aqui na reação 4, que a gente já usou. Tá legal? Tá no produto. Acontece que eu quero 2 bicarbonatos e aqui só tem um bicarbonato. Então o que acontece? Eu preciso de outro bicarbonatozinho no produto. Para a gente ter outro bicarbonatozinho no produto, onde é que tem outro bicarbonato? Está aqui, ó, na minha reação 2. Mas eu quero que ela vá para o produto. Se eu quero que ela vá para o produto, então eu devo fazer o que com essa reação? Inverter. Se a gente inverte, pessoal, o que é que a gente faz com a constante? Ó? Se eu inverto a reação, vai ficar 1 sobre a constante. Então a constante disso aqui ficará 1 sobre o valor da constante 2. Depois que você fizer isso aí, só é substituir os valores das constantes. Qual é o valor da constante da reação 3? Vamos lá, constante da reação 3. K3 aqui, ó, é igual... Desculpa, constante da reação 3, essa daqui, né? Que ele deu como K2, né? Vai ser igual a 6 vezes 10 elevado a menos 9. Tá legal? Dessa reação aqui, ó, reação 3, ele chamou de K2. 6 vezes 10 a menos 9. A reação 4, ó, é a mesma constante. Reação 4, qual é o valor da constante dele? 2,5 vezes 10 elevado a menos 7. Tá legal? E depois o inverso da constante da reação 2. O inverso disso aqui será 1 sobre 3 vezes 10 elevado a menos 11. Aí matemática agora. Matemática, como é que a gente vai fazer aqui? Ó?
simplificar por 3, dá 1, simplificando por 3, dá quanto? 2. 2 vezes 2,5, 5. 5 vezes 10 a menos 9 vezes 10 a menos 7, dá 10 a menos 16. 10 a menos 16 dividido por 10 a menos 11, o menos 11 vai para cima, mais 11, né? Então, menos 16 mais 11, 10 elevado a menos 5. Será o valor da constante da minha reação que eu estava querendo. Tudo bem? Isso aí dá para a gente, como alternativa final, a alternativa de letra B, tá? Questão bastante conteudista, como eu disse no começo. Tá legal? Então, alternativa certa para essa nossa questãozinha. Pessoal, mais uma questão aí na prova de Química, a questão de número 62 da prova amarela, que é a prova que eu estou resolvendo. Confira aí a numeração das outras cores, tá legal? Então, se você está querendo conferir seu gabarito, associe aí a cor da sua prova, tá? Se você estiver só aprendendo a como resolver a prova do Enem, pode acompanhar normalmente. Olha só. Questão 62, ela fala de eletroquímica. A parte de eletroquímica envolvida a energia química. Pessoal, o processo espontâneo, ele vai ter que ter o ΔE positivo, tá legal? A gente vai precisar dessa informação lá na frente. Olha só. A cauda bordaleza é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre 2, o CuSO4, com óxido de cálcio, CaO, e sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de 3 gotas sobre uma faca de ferro limpa. Após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local da aplicação, afirma-se que a cauda bordaleza ainda não está com a basicidade necessária. O quadro apresenta os valores de potencial padrão de redução, o E0, para algumas semi-reações de redução. Então, é daí, ó, 5 reaçõezinhas com seus respectivos potenciais. Aí ele pergunta, a equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada é... Vamos resolver essa questão no quadro. Então, veja só, pessoal, o que é que ele está dando na questão? Ele está dando a reação do íon cobre, lá no sulfato de cobre, tá? Então, ele está reagindo o cobre. Qual é a reação que ele deu do cobre aí? Ele deu que o cobre 2+, reage com 2 elétrons e forma o cobre 0. Tá legal? Outra coisa que ele deu é o seguinte, ele coloca numa faca, no metal lá. A faca é feita de ferro, então ele está querendo o ferro 0. Ele deu 2 reações com ferro. Mas como ele está lá com metal ferro, então o ferro 0, tá legal? Então ele deu a reação do ferro, foi o seguinte, ó. Ferro mais 3 elétrons, produzindo o ferro 0. Então a gente precisa aqui achar a equação global dessa minha questão. Achar a equação global, ó, as duas estão reduzindo, não pode. Uma tem que reduzir e a outra tem que oxidar. Ele estava colocando o cobre no ferro, então o ferro vai ter que inverter. Outra coisa, se você olhar na tabelinha, o ferro tem um menor potencial. Então a gente inverte essa reação, tá legal? Então, reescrevendo as reações, ó, o cobre 2+, mais 2 elétrons produzindo cobre. O ferro 3+, desculpa, estamos invertendo essa reação. O ferro 0, Fe0, vai virar ferro 3+, mais 3 elétrons. Quando a gente vai achar a equação global numa reação eletroquímica, nas reações de óxido-redução, a quantidade de elétrons doados deve ser igual à quantidade de elétrons recebidos. Ou seja, você deve igualar essas quantidades. Para você igualar essas quantidades, o que é que a gente faz? Multiplica a primeira reação por 3, ó. Então aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 6 e aqui 3. E a segunda por 2. 2 vezes 3, 6. Para que a gente faz isso? Para poder cancelar os elétrons. Então sobrou para a gente, como reação final, 3 cobre 2+, mais 2 ferro, 0. Esse 0 é opcional, tá? Aparece ou não. Produzindo 3 cobres, mais 2 ferros, 3+.
Então, essa é a reação que acontece no processo citado na questão. E isso aí está presente na alternativa de letra E. A alternativa de letra E, você vai ver essa reaçãozinha. Então, para essa questão, a alternativa correta, letra E. É de escola. Próxima questão. Galera, vamos para mais uma questão, a 7ª questão da prova do Enem, tá? É a questão de número 65 da prova amarela. A questão de Química Orgânica. Química Orgânica teve presente também em todos os Enems. É responsável praticamente 1/3 do conteúdo do ensino médio. É Química Orgânica e aproximadamente 1/3 das questões que aparecem no Enem da parte de Química está associado a Química Orgânica. Tá legal? Então, bora ver o que é que ela fala aqui, ó. Hidrocarbonetos pode ser obtido em laboratório por descarboxilação oxidativa anódica. Esse processo, conhecido como eletrólise de Kolbe, vai de novo, vou ler a questão, tá? Vai, continua aí, dá o corte. Hidrocarbonetos pode ser obtido em laboratório por descarboxilação oxidativa anódica, processo conhecido como eletrossíntese de Kolbe. Essa reação é utilizada na síntese de hidrocarbonetos diversos, a partir de óleos vegetais, os quais podem ser empregados como fonte alternativa de energia, em substituição aos hidrocarbonetos fósseis. O esquema ilustra simplificadamente esse processo. Esse esquema, galera, você tem que ver como é que ele funciona, que é o que você vai usar para resolver a sua questão, tá? Com base nesse processo, o hidrocarboneto produzido na eletrólise do ácido 3,3-dimetil-butanoico é o... Então, bora responder essa questão aqui no quadro, tá legal? Olha só, galera, essa questão aqui, ela fala da síntese de Kolbe. A síntese de Kolbe é tirar a carboxila de ácidos carboxílicos, tá legal? Agora, olha só, se o aluno prestasse atenção no mecanismo, no exemplo que ele deu na questão, daria para resolver a próxima questão. O que é que ele faz aqui, ó? Ele tira a carboxila. Quando ele tira a carboxila, eu tenho um composto com quantos carbonos? 2. Tá aqui, ó. 2 carbonos. Tá legal? Agora ele juntou com outro composto. São 2 desse, ó. É como se eu pegasse 2 carbonos e juntasse com mais 2 carbonos. Uma parte dessa com outra parte dessa, ó. Tá aqui, ó. Mais 2 carbonos. Então, se eu tinha 2 carbonos aqui, eu passo a ter uma estrutura com 4 carbonos. Ele pediu para a gente repetir esse processo com o ácido 3,3-dimetil-butanoico. Ó, but são quantos carbonos? 4. 1, 2, 3, 4. Butanoico, OH. 2,3-dimetil, carbono 1, 2, 3. 3,3-dimetil. Então tá aqui, ó, 2 radicais metil no carbono 3. Tá legal? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou tirar a carboxila. Tá aqui, ó. Tirei a carboxila. Qual é o produto disso aqui? Um dos produtos será aquele pedacinho ali, ó. Tchum, tchum. E a outra parte? A outra parte será igualzinho a ele, que vai estar se ligando aqui, ó. Como foi aqui, ó. 2 partes iguais se ligando. Tá legal? Então, aqui eu tenho 2 partes iguais. Mais 2 CO2. Isso aqui não me interessa, não vai interferir na minha resposta. Aí como é que a gente dá o nome desse hidrocarboneto? Numera a cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 4, 4. Tetra metil, porque eu tenho 4 radicais metil, tá? E o nome da cadeia principal, pente, de 5 carbonos, an, de ligações simples, tá legal? E O de hidrocarboneto. Então, essa é a alternativa que a gente deve marcar. 2, 2, 4, 4, tetrametil, pentano. Então, depois disso aí, nós temos como alternativa a alternativa de letra E, tá legal? O 2, 2, 4, 4, tetrametil, pentano. Alternativa E. Próxima questão. Vamos lá para mais uma questão da prova de Química. A 8ª questão que a gente está resolvendo aqui, tá? É a questão de número 68 da prova amarela. Olha só o que é que ela fala. Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos,
alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela água até lagos e rios, e ao passar pelas guelras dos peixes, pode difundir-se para seus tecidos lipídicos e lá se acumularem. A característica desse composto responsável pelo processo descrito no texto é galera, questão de propriedade dos compostos. Nessa parte aí a gente está associando a polaridade, a solubilidade. Tem uma regrinha que diz, semelhante dissolve semelhante, substância polar se mistura com polar, apolar com apolar. Ele falou que os compostos organoclorados são arrastados pela água. Se são arrastados, não quer dizer que está dissolvido, não. Pode ser um arrasto mecânico. Tá legal? Agora, olha a informação importante. Quando entra lá no peixinho, ele vai para qual parte do peixe? A parte lipídica. E a parte lipídica é que tem os lipídios. E os lipídios não são gorduras? As gorduras são polares ou apolares? Apolares. Então, os compostos organoclorados são compostos apolares. Que aí dá para a gente chegar na nossa questãozinha lá. Alternativa A, que diz o seguinte, devido à sua baixa polaridade, ele vai dissolver nos lipídios porque tem a polaridade baixa. Tá legal? Então, letra certa, letra A de amor. Galera, vamos resolver mais uma questão da prova de Química. A questão de número 69 da prova amarela. Tá legal? É a 9ª questão que a gente está resolvendo aqui. A questão 69, ela é uma questão que fala de soluções, tá legal? Soluções também é muito comum na nossa prova do Enem. Sendo que, além de soluções, você também teria que saber a estrutura dos compostos. Vamos lá, o que é que ele fala aqui, A hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem necessariamente a presença do solo. Uma das formas de implementação é manter as plantas com suas raízes suspensas em meio líquido, de onde retiram os nutrientes essenciais. Suponha que um produtor de rúcula hidropônica precisa ajustar a concentração do íon nitrato, o NO3-, para 0,009 mol por litro, em um tanque de 5.000 litros. E, para tanto, tem em mãos uma solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio, 90 gramas por litro. As massas molares dos elementos, ele dá aí e pergunta o seguinte, qual o valor mais próximo do volume da solução nutritiva em litros que o produtor deve adicionar ao tanque? Vamos resolver essa questão no quadro. Então, veja só, essa questão é uma questão de soluções, concentração de soluções. No entanto, não é uma questão tão elementar, porque tem que saber o nome das fórmulas e saber a proporção da fórmula e achar a concentração de íons. Ele deu o seguinte, ele deu que a concentração da solução do sal que tem o nitrato lá, tá, da base, é uma concentração de 90 gramas por litro. Acontece que a relação que ele está dando é em mol por litro. Ele disse que a concentração tem que ser 0,009 mol para cada 1 litro. Acontece que no recipiente que ele tem 5.000 litros. 5.000 litros eu preciso de quantos mols? Faz a continha aqui, ele precisa de 45 mol do íon nitrato, do NO3-. Essa é a quantidade que ele está precisando. Com isso aqui, qual é o volume dessa concentração que eu chego nisso? Olha o seguinte, mol por litro. Eu tenho como transformar esse mol por litro, essa grama aqui, para mol? Tenho. Como é que eu transformo? Número de mol não é igual a massa sobre massa molar? Qual foi a substância que ele deu para a gente? Ele deu para a gente o CaNO3,2, o nitrato de cálcio. Qual é a massa molar do nitrato de cálcio? A massa molar do nitrato de cálcio é 1,64 gramas por mol. Gramas por mol. Como é que eu cheguei nisso, galera? Ele deu a massa de cada oxigênio, 16. 16 vezes 3 dá 48. 48 mais 14 do nitrogênio. 48 mais 14 dá 62. Vezes 2 dá 124, mais 40 do cálcio, que ele deu para a gente na questão. Então, a massa total, 1,64 gramas por mol. Tudo bem? Então, olha só, o número de mols vai ser igual a 90 dividido por 1,64.
90 dividido por 1,64 dá 0,55 mol. Ou seja, a minha concentração molar, que eu vou chamar de C aqui mesmo, vai ser igual a 0,55 gramas por mol. Tá legal? Agora olha o detalhe, ó. Essa é a concentração de quem? Do CaNO3, 2. E eu estou precisando apenas de quem? Do nitrato. Como é que eu acho, a partir dessa concentração, a concentração do nitrato? O CaNO3, 2 se dissocia em Ca2+, e NO3-. Mas eu tenho quantos NO3-? Tenho 2. Então, a concentração do nitrato vai ser o dobro da do nitrato de cálcio. Se a concentração do nitrato de cálcio foi 0,55, como esse aqui é o dobro, será 1,1 mol por litro. Ou seja, eu estou dizendo que tem 1,1 mol em cada 1 litro. Não é? Ó, daqui, ó. Como eu estou querendo produzir 45 mol, quantos litros eu deveria usar? X. Aí eu faço minha regrinha de 3, ó. X é igual a 45 dividido por 1,1. Esse X é aproximadamente igual a 41 litros. Tá legal? Então, é uma questão de estequiometria que ainda envolvia esse cálculozinho nos íons, soluções envolvendo estequiometria. Então, a alternativa 41 litros vai dar a alternativa de letra B como alternativa correta. Tá legal? Questão também não tão elementar. Vamos para a próxima questão. Vamos lá para mais uma questão da prova de Química, a 10ª questão, tá? É a questão de número 71 da prova amarela. É uma questão que ela é, assim, foi bem complexa, envolve tanto a química como a física, tá legal? Então o que é que ela fala aqui pra gente? Ela fala o seguinte, ó. O ar atmosférico pode ser utilizado para armazenar o excedente de energia gerado no sistema elétrico, diminuindo seu desperdício por meio do seguinte processo. Água e gás carbônico são inicialmente removidos do ar atmosférico e a massa de ar restante é esfriada a menos 198 graus Celsius. Presente na proporção de 78% dessa massa de ar, o nitrogênio gasoso é liquefeito, ocupando um volume 700 vezes menor. Tá legal? A energia excedente no sistema elétrico é utilizada nesse processo, sendo parcialmente recuperada quando o nitrogênio líquido exposto à temperatura ambiente entra em ebulição e se expande, fazendo girar turbinas que convertem energia mecânica em energia elétrica. No processo descrito, o excedente da energia elétrica é armazenada pela... Galera, o que é que ele fez aqui? Ó? Ele tirou a água e o gás carbônico do ar, deixou somente o nitrogênio. Pegou esse nitrogênio e passou ele para o estado sólido. Quando o nitrogênio passa para o estado líquido, o nitrogênio ele vai expandir. Um gás expandindo, ele está realizando um trabalho. Ou seja, e esse trabalho aí fez com que a turbina girasse, gerando energia cinética que foi convertida em energia elétrica, tá? Então, a alternativa correta para essa questão é realização de trabalho sobre o nitrogênio durante a liquefação. Então, letra certa, letra C de casa, C de coração. Tá legal? Vamos lá para mais uma questão de Química da prova do Enem 2015, a 11ª questão. Vou fazer a questão de número 72 da prova amarela. Mais uma questão envolvendo eletroquímica, tá legal? Veja só o que é que ela fala. Alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas metálicas seladas, fabricadas com um material chamado folha de Flandres, que consiste em uma chapa de aço revestida com uma fina camada de estanho, metal brilhante e de difícil oxidação. É comum que a superfície interna seja ainda revestida por uma camada de verniz à base de epóxi. Embora também exista latas sem esse revestimento, apresentando uma camada de estanho mais espessa.
Comprar uma lata de conserva amassada no supermercado é desaconselhável porque amassado pode. Galera, isso aí você escuta desde criancinha. Não compre uma lata amassada. Por que você não deve comprar essa lata amassada? Porque quando a lata amassa, ela pode romper essa camada de estanho, essa proteção. E o alimento pode entrar em contato diretamente com o ferro, que o ferro oxida facilmente, tá? Então, sabendo disso aí, você vai chegar lá na alternativa correta, que seria a letra B de bola. Romper a camada de estanho, permitir a corrosão do ferro e alterações do alimento. Então, a alternativa correta, letra B de bola. Mais uma questão, a 13ª do Enem 2015. É a questão de número 85 da prova amarela. Tá legal? Olha só. Química orgânica mais uma vez. Essa questão foi uma questão considerada simples, porque é apenas um reconhecimento de funções. Você, aluno do ensino médio, passou o ano todinho vendo essas funções. Então é uma coisa relativamente simples, tá legal? Reconhecer as funções. Uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados para indivíduos se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser os feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, o composto A. Quando pressentem um perigo, expelem um feromônio do alarme, o composto B, que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e as funções orgânicas dos feromônios. Aí ele deu aí, ó, composto A e B, e pergunta: as funções orgânicas que caracterizam os feromônios da trilha e de alarme são respectivamente. Galera, o composto A aí, ó, qual é a função? Vou circular aqui para vocês. Esse grupinho OH, que está aparecendo aqui, é porque pertence à função álcool. Então aí a gente tem um alquinho, tá legal? Função álcool no composto A. No composto B, ele dá esse grupamento aqui, ó. Vou circular também. COO. Esse COO é característica de grupamento éster. Olha essa outra figurinha aqui, ó. Tá vendo o éster aqui mais expandido? Então, nós temos nessa questão o grupamento álcool e o grupamento éster, deixando a alternativa certa, letra A de amor. Galera, mais uma questão da prova de Química, a 14ª que a gente vai fazer aqui é a questão de número 86 da prova amarela, tá legal? É uma questão também de Química Orgânica, de reações orgânicas. Essa reação aí, ela é mais cobrada nos vestibulares tradicionais, mas para você ver como o Enem, ele está virando uma prova conteudista. Essa questão, ela fala em relação à oxidação enérgica de alcenos. Como é que a gente resolve? Olha só. Permanganato de potássio, KMnO4, é um agente oxidante forte, muito empregado tanto em nível laboratorial quanto industrial. Na oxidação de alcenos de cadeia normal, como 1-fenil-1-propeno, ilustrado na figura, o permanganato de potássio é utilizado para a produção de ácido carboxílico. Os produtos obtidos na oxidação do alceno representado em solução aquosa de permanganato de potássio são. Vamos para o quadro resolver essa questão. Então veja só, nessa questão ele está querendo fazer a oxidação enérgica de um alceno. A oxidação enérgica acontece em meio ácido na presença do permanganato de potássio. A oxidação é a presença de oxigênio, tá certo? Isso aqui é chamado de reativo de Baeyer. Como é que a gente faz a oxidação enérgica? A oxidação enérgica, ela quebra a dupla ligação. Quando ela quebrar a dupla ligação, você pode perguntar: Marco, por que não quebrar a dupla do anel aromático? Devido à ressonância, essas duplas do anel ela tem estabilidade. É difícil ter reações nela, tá? Então quebra a dupla aqui. Quando você quebrar a dupla, você vai ter dois pedacinhos diferentes. Um pedacinho é esse carbono e o outro pedacinho é esse carbono, C ligado a CH3. Você completa essas ligações aqui com hidroxilas, OH, OH, OH. Aí você sabe que quando tem mais de um hidroxila no mesmo carbono, o composto é instável, ele sofre uma desidratação. Então ele perde água. Quando ele perdeu água, ele vai formar esse composto aqui, ó.
esse composto é esse, ó. Tá legal? Nesse outro lado aqui, eu vou completar OH, OH, OH. Mais de um hidroxila no mesmo carbono, o que acontece? Ele vai desidratar, vai perder água. Vai formar isso aqui, ó, CCH3. E aqui na ponta eu terei dupla O, OH. Então formou-se aqui dois ácidos carboxílicos, o ácido benzoico e o ácido etanoico, que está aí presente na nossa alternativa de letra A de amor. Tá legal? Então, oxidação enérgica de alceno, produzindo ácido benzoico e ácido etanoico. Letra A. Próxima questão. Vamos lá para mais uma questão, a 15ª desta prova, tá? É a questão de número 89 do nosso Enem. Tudo bem? Da prova amarela, tá legal? Olha só o que ela fala pra gente. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju, o LCC. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados de petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas. Essa técnica considera dois processos de separação de mistura, sendo eles respectivamente. Ele está dizendo aí na questão, ó, formar agregados quer dizer formar flocos. Então esse processo é chamado de floculação. Como as partículas têm propriedades magnéticas, quer dizer que eles podem ser separados através de um campo magnético, de um ímã. Imantação, ou também conhecido como separação magnética. Então, a alternativa certa para essa questão será a alternativa de letra C de coração, tá? E nossa última questão da prova do Enem, a 16ª questão relativa à parte de química, tá legal? Nós temos aí a questão 90 da prova amarela. Ela fala o seguinte, ó. A soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos e tem em sua composição o hidróxido de sódio como principal componente, além de algumas impurezas. A soda normalmente é comercializada de forma sólida, mas que apresenta aspecto derretido quando exposta ao ar por certo período. O fenômeno do derretimento ocorre de quê? Galera, soda cáustica é um composto iônico, é um composto muito higroscópico, então ele retém a umidade na sua composição. Então o que é que a soda cáustica vai fazer? Vai reter a umidade do ar na sua composição, que dá esse aspecto de derretido. Então a alternativa correta seria a alternativa letra A, a absorção da umidade presente no ar atmosférico. Tá legal? Então essa foi a nossa prova do Enem. Inscreva-se aqui no nosso canal, tá legal? Faça parte, fique por dentro de todos os conteúdos de química, todas as novidades, todas as dicas para o Enem. Até a aprovação, um molde de beijos, sucesso e indique o Química do Enem para seu amigo que vai fazer o vestibular.